Ficou meio barulhento. Mas é assim, caso é assim mesmo. Vamos lá, gente. Não vou regravar, não, tá? Vamos continuar. É de onde eu tinha parado. Como eu falei, né? As enzimas, né? Elas possuem algumas características específicas. Então, casos particulares. Uma das características, né, das enzimas é a sua especificidade. Ou seja, cada enzima ela vai agir em um substrato específico. Lembra lá da aula? Como se fosse uma reação de chave e fechadura, tá? Então, logo, a questão aí, as enzimas atuam de forma inespecífica, catalisando qualquer tipo de reação. Ela catalisa sem reação, mas ela não atua ela não atua inespecificamente, ela atua especificamente. Então, essa questão A já está errada, tá? Com relação à velocidade. Então, uma das características, né, é que as enzimas elas aumentam a velocidade da reação, tá? Acho que até 1 milhão de vezes. Então, aqui, ó, a eficiência, né? Uma outra particularidade é a eficiência. Então, elas atuam, né, em pequenas quantidades e são reutilizáveis, né? Então, lembram que a enzima, ela nunca vai ser, ela sempre vai ser reutilizável, lembra? Nunca você vai ter a formação da enzima, ou então a enzima vai acabar. Ela sempre está ali, está sempre reutilizando, tá? É, e ela pode, então, tem uma temperatura ideal, tá? Então, elas funcionam melhor uma faixa de 37 graus, né? Em humanos, e também elas precisam de um pH ótimo, tá? Então, elas funcionam, têm um pH ótimo, por exemplo, a pepsina, né? Que do estômago tem um pH ótimo, uma faixa ideal é o pH ácido. Então, vamos lá. Então, as enzimas elas aumentam a energia de ativação da reação, tornando elas mais eficientes, tá? Lembra, né, que eu até trolei a turma, né, que eu falei que as enzimas, elas lembram que eu falei dessa questão de aumentar a energia de de ativação, né, que vocês ficaram, que eu queria saber se vocês estavam estudando mesmo, né, e era pegadinha? Então, na verdade, não, né, as enzimas, elas não aumentam a energia de ativação, elas vão diminuir a energia de ativação das reações, tá? Ela torna mais eficiente, mas elas não aumentam, né, não aumentam a energia de ativação. E aí, lembrando, o que que é energia de ativação? Vai ser a quantidade mínima de energia necessária para que uma reação possa vir a acontecer, tá? Então, elas funcionam meio como uma barreira, tá? Que a gente precisa superar para poder virar os produtos, tá? Então, as enzimas, elas vão diminuir essas barreiras, tá? Consequentemente, vai diminuir a energia de ativação, tornando a reação mais rápida, tornando a reação mais eficiente. Então, a letra B também está errada, tá? As enzimas, elas aumentam a energia de ativação da reação, também está errada, diminuindo a sua velocidade sem serem consumidos. Então, também está errado, tá? E aqui as enzimas, elas também aqui, as enzimas diminuem a energia de ativação da reação, aumentando não, perdão, as enzimas são consumidas durante a reação e precisam ser constantemente repostas. Não, elas não são consumidas. Como eu falei, nunca acaba. Ela vai ser reutilizada, tá? Mas a gente não tem o consumo das enzimas. Lembra que eu expliquei isso em sala de aula? Então, aqui seria, as enzimas diminuem a energia de ativação na reação, aumentando sua velocidade sem serem consumidas. Então, é a letra E, tá? Vamos agora à questão 4. A bioquímica essa aqui é para ninguém errar, pelo amor de Deus.
A bioquímica é uma ciência que estuda, né, os processos químicos que ocorrem nos organismos vivos. Acreditam, tem aluno me mandando mensagem em pleno domingo. Vambora, vamos prosseguindo. Professor não é robô não, gente. Vamos lá. É uma ciência que estuda o processo químico, né, que ocorrem nos organismos vivos. E aqui, qual das alternativas abaixo melhor descreve o foco principal da bioquímica? Então, a bioquímica é o estudo das leis da biologia aplicadas ao movimento do corpo? Nada a ver, né? É dos corpos vivos. Então, não é isso. Peraí que eu até passei aqui. Tão bizarro que tá a questão. É análise da composição do mineral do solo e sua influência das plantas? Claro que não. Estuda as leis de física aplicada ao movimento dos corpos vivos? Também não. Investigação das reações químicas e das moléculas que sustentam a vida, como lipídios, carboidratos e ácidos nucleicos? Sim. Estudos de estruturas e funções de tecido dos órgãos do corpo? Não, isso é histologia. Então, seria a letra D. Tá? Isso aqui é para ninguém errar. Para ninguém tirar zero. Ninguém zerar a prova. Próxima questão. Aqui. Durante o jejum prolongado, o organismo adapta o seu metabolismo para manter os níveis de glicose sanguínea e fornecer energia aos tecidos. Nesse contexto, o metabolismo dos lipídios desempenha um papel central. Como os ácidos graxos são, então, como os ácidos graxos, eles são mobilizados e utilizados como fonte de energia durante o jejum. Eles são liberados no tecido adiposo, transportados pela albumina e oxidados na mitocôndria para a produção de ATP. Eles são produzidos no fígado como triglicerídeos para o uso posterior. Eles são convertidos em aminoácidos essenciais para a síntese de corpos cetônicos. Eles são convertidos diretamente em glicólise no fígado para alimentar o cérebro. Ou eles são convertidos em aminoácidos essenciais para a síntese proteica. Então, né, isso é sobre o metabolismo, né, dos ácidos graxos. Os ácidos graxos, né, eles, né, como eles são, eles vão ser, eles são transportados pela albumina e oxidados na mitocôndria, tá? Pela produção de ATP, tá? Eles não são convertidos em aminoácidos essenciais, tá? Eles não são convertidos diretamente em glicose no fígado. Então, eles são liberados no tecido transportado pela albumina e são liberados na mitocôndria para a produção de ATP, tá? Próximo aqui. Durante o exercício físico intenso, a demanda por ATP aumenta rapidamente. Então, considere os processos bioenergéticos envolvidos no metabolismo de carboidratos e quais das alternativas abaixo descreve corretamente a principal via metabólica responsável pela produção de ATP, tá? Em condições de de anaerobi, anaeróbicas, né? De anaerobiose, né? Bom, então, quando a gente fala em respiração anaerobiótica, né? Significa a gente não tem, né? É o processo de obtenção de energia sem oxigênio, tá? Então, não utiliza oxigênio, acontece no citossol, tá? E as etapas envolvidas é somente a glicólise, tá? E o produto final é o ácido lático, tá? E produz 2 ATPs por molécula de glicose, tá?
Então, na glicólise, né, a gente tem que a glicólise é convertida em piruvato pela glicólise, tá? E existe outros tipos de reações anaerobióticas que eu não citei na matéria, que é promovida por leveduras, né, para a produção de etanol, mais CO2, ou bactérias, né? A gente tem a produção do ácido metânico, né? E as principais diferenças entre uma via anaerobiótica e anaerobiótica é que na aerobiótica, né, a gente tem o O2 ali presente, tá? E na anaerobiótica, não. E o ATP produzido é que na aerobiótica você produz de 36 a 38 ATPs. Lembra lá do ciclo de Krebs no final? Já a anaerobiótica, você produz só 2 ATPs, tá? E o produto final da aerobiótica é o CO2 mais H2O. E da anaerobiótica é o lactato, tá? Ou etanol, tá? Então, peraí que eu... Na reação anaerobiótica, a gente tem pouca energia, tá? Porque não tem oxigênio, então a gente vai ter o quê? Aqui, então, cadeia transportadora de elétron, pois é a via mais eficiente para a produção? Não. A glicólise anaeróbica, pois permite a produção de ATP a partir da glicose, mesmo na ausência de oxigênio. É a resposta certa. Que a única via anaerobiótica é a glicólise, tá? Não é a cadeia transportadora de elétrons e nem a gliconeogênese. Então, a resposta certa seria a letra B, tá? Próximo aqui. Vamos lá, para a gente poder relembrar, né, a estrutura, do aminoácido. Se vocês errarem isso, toda aula eu falo com vocês. Toda aula, toda mesmo. Então, vamos lá. Então, todo aminoácido ele possui uma estrutura padrão, né, que é formado por um grupo amina, tá? Amina é o quê? NH2. Um grupo carboxila, que é C, carbono, OOH. Um hidrogênio, tá? E uma cadeia lateral, que é onde fica lá os radicais, que é o que vai diferenciar um aminoácido de outro, tá? Então, qual seria a resposta certa, né? É um grupo amina, tá? Ou amino, tá? É um grupo carboxila, tá? Então, grupo amino, tá? Grupo carboxila, um hidrogênio, tá? E um, uma cadeia lateral, tá? Então, éster, então, letra A tá errado, não é éster. B não é cetona, tá? Não é C, não é um álcool. D, né? Carboxila, cadeia lateral, né? Então, aqui, ó, a gente tá aqui, ó. Letra A, o que que é a letra A? Letra A aqui é um grupo amino, né? Letra B é o radical, né? Que é a cadeia lateral, tá? E a letra C aqui é o grupo carboxila, tá? Então, aqui seria a letra D, grupo amino, cadeia lateral e grupo carboxila. Então, seria a letra D a resposta certa, tá? Vamos lá. Próxima questão. Além de serem as macromoléculas mais abundantes nas células vivas, proteínas desempenham diversas estruturas e funções estruturais e fisiológicas no metabolismo celular. Com relação a essas substâncias, é correto afirmar que a estrutura é determinada pela forma, mas não interfere na função ou especificidade. São formadas pela união de nucleotídeos por meio de grupos isolados, amina, hidroxila. Cada indivíduo produz essas proteínas que são codificadas de acordo com o material genético. Além da função estrutural, são também mais importantes moléculas da reserva energética e da defesa.
e são todas construídas por sequências monoméricas de aminoácidos, de aminoácidos não, de aminoácidos e monossacarídeos, tá? Então, vamos lá. O que então a proteína, né? Lembra que eu falei a proteína? A proteína, né? Ela vai ser formada a partir do quê, né? A proteína, elas são macromoléculas, tá? Que são formadas pela união de aminoácidos ligados por ligação peptídica, tá? Então, os aminoácidos se unem e vão formar os peptídeos. Os peptídeos vão se organizar e vão formar a proteína, tá? Então, elas vão ser formadas, tá? Pela sequência de aminoácidos monoméricas e também sequências de monossacarídeos. Então, seria a letra E, tá? Aqui, bom, a bioquímica dos lipídios, né, vitaminas e minerais, essenciais para a compreensão da função metabólica e estruturais que essas moléculas desempenham no organismo. Os carboidratos, eles são compostos simples ou complexos, tá? Quais dos exemplos, qual dos exemplos é um carboidrato que é complexo, tá? O amido, ele é complexo? A lactose é um complexo? A glicose é complexo ou a sacarose é complexo? Tá? Bom, então lembrando que o carboidrato, né, são biomoléculas formadas por carbono, né, hidrogênio e oxigênio. E a principal função é fornecer energia rápida, tá? E a fórmula, né, a fórmula do carboidrato, né, é CH2ON, tá? Onde o N é o número de carbonos. E então a gente vai ter o seguinte: os carboidratos, né, eles vão se classificar em monossacarídeos, onde tem só uma unidade. Um exemplo é a glicose, frutose e a galactose. Então, são simples, né? São absorvidos rapidamente. Os disacarídeos, né, que possuem duas unidades, que são a sacarose, que é a glicose mais a frutose, ou a lactose, que é a glicose mais a galactose, ou a maltose, que é a glicose mais a glicose, tá? E tem os polissacarídeos, né? Que é um carboidrato complexo, tá? Que o exemplo é o amido, né? Que é uma reserva vegetal, ou o glicogênio, que é uma reserva animal no fígado e nos músculos. A celulose também, que é reserva vegetal, e também tem a quitina, né? Que é componente estrutural lá de artrópode, né? Do citoesqueleto dos artrópodes. Também é um componente da parede de fungo. O fungo que eu trabalhava, o Pseudosporopeosperma, ele era rico em quitina na sua estrutura, tá? Então, aí, na verdade, um exemplo de carboidrato complexo é a letra A, é o amido, tá? Bom, vamos lá. Vamos lembrar agora de colesterol, tá? O colesterol é, O colesterol é um esteroide, né, que constitui um dos principais grupos de lipídios, e a gente pode afirmar, tá, que o colesterol é o quê? Tá? As funções do colesterol, né, ele tem a função de, ele é um componente da membrana celular, ele é um percussor é, de, de hormônios esteroides, ele participa da síntese da vitamina D e também está envolvido na formação de sais biliares, tá? E a gente tem lá os tipos de colesterol no sangue, tá? Que são carregados por lipoproteínas. A gente tem o LDL, que é lipoproteína de baixa densidade, que vai levar colesterol do fígado para os tecidos. A gente tem o HDL, que é lipoproteína de alta densidade, que vai levar o colesterol dos tecidos de volta para o fígado, e tem o VLDL, que transporta triglicerídeos, tá? E ele vai originar o LDL, tá? E a gente tem que o LDL, né, é chamado de colesterol ruim e o HDL é chamado de colesterol bom.
tá? Então, vamos lá. Então, aqui, qual seria, né, a resposta acerca do que foi falado, né, do colesterol, qual seria a resposta certa? Então, vamos lá. Letra A. O colesterol participa da composição química das membranas, como eu falei agora, é das células animais, e é percussor dos hormônios sexuais masculino e feminino. Tá certo, né? Nas células vegetais, o excesso de colesterol diminui a eficiência dos processos de transpiração celular e da fotossíntese? Não. O colesterol sempre é danoso ao organismo? Não. Seja ele animal ou vegetal? Não, né? A gente tem um exemplo do colesterol bom. E também, né, depende também do contexto. Na espécie humana, o excesso de colesterol aumenta a eficácia da passagem de sangue do interior dos vasos sanguíneos, acarretando aterosclerose? Não, né, gente? Não é, tá? O colesterol, ele pode se acumular, tá, nas artérias e levar à aterosclerose. Aumenta o risco de infarto, AVC e hipertensão, tá? O desequilíbrio entre o LDH e o HDL baixo, ele é preocupante, então não é, tá? O colesterol é encontrado em alimentos tanto de origem animal e vegetal, como manteiga, margarina, soja, uma vez que ele é derivado de metabolismo dos glicídios, tá? Ele tem a fonte de colesterol, né? Ela é endógena, né? Que pode ser produzido pelo próprio fígado. Então, 80% é produzido pelo fígado e tem a origem exógena, em que é derivado da alimentação. Então, carnes, ovos, laticínios, embutidos, tá? Então, aqui não é derivado do metabolismo dos glicerídeos, não, tá? Então, tá errado, tá? Então, a resposta certa aqui seria a letra A, tá? Vamos ao próximo aqui. Estamos quase acabando, tá? Vamos lá. Então, para que o organismo humano seja capaz de absorver os nutrientes advindos das moléculas ingeridas durante a alimentação, se faz necessário que haja quebra desses substratos em moléculas menores, que são os produtos, processo que esse que é catalisado pelas enzimas. Sobre as enzimas, é correto afirmar que as reações, né, então, é basicamente o que eu falei lá na outra questão lá sobre, sobre, sobre enzima, né? Eu acho que essa questão eu até já falei. A nossa questão é repetida. Tô ficando doida, gente. Tô botando questão. Então, peraí. Enzimas que promovem a quebra do substrato e produto ocorrem no sítio de ligação. Ah, não, né? Né, não. Perdão, gente. Desculpa. Então, é correto afirmar que a reação enzimática que promove a quebra do substrato em produto ocorre somente no sítio ativo da enzima? Não. Ela possui baixa eficiência catalítica? Não. São proteínas com funções inespecíficas que promovem ações? Também não. Eu falei que ela é específica. Possui baixos graus de especificidade em relação à relação? Também não. Tá? Elas vão diminuir consideravelmente a velocidade das reações químicas em sistemas biológicos sem comparação, em comparação com as reações não catalisadas, elas vão diminuir a velocidade, sim, tá? Então, a letra E, tá? Vamos aqui a próxima aqui, que é das vitaminas aqui, né? Bom, peraí, deixa eu voltar aqui. Então, as vitaminas são substâncias orgânicas, né, essenciais que têm subtidos de alimentos, uma vez que o organismo não consegue fabricá-las. Sobre vitaminas, marque a alternativa falsa. Então, são substâncias extremamente frágeis, podendo ser destruídas pelo calor, luz, ácido e certos metais?
a falta de vitamina pode acarretar em diversas doenças, né? Que a vitaminose, tá certo, não contribui substancialmente para ganho de massa muscular. A maioria das vitaminas necessárias ao nosso organismo atuam como uma coenzima, exatamente, portanto, devem ser adquiridas através da ingestão de alimentos, né, verduras, legumes, carnes, né, possuem um alto valor energético, tá? Então, qual seria a alternativa correta aí, tá? Então, as vitaminas, né, elas não são produzidas, não são produzidas, ou então são produzidas pouquíssimas pelo nosso corpo. Elas vão precisar ser obtidas pela alimentação, tá? Elas não fornecem energia, mas elas são indispensáveis para, para as reações metabólicas, né? E funções vitais, tá? Então, aqui, ela não possui um alto valor energético, tá? Então, a, a resposta, tá? A resposta errada seria que elas não possuem alto valor energético, tá? Elas não fornecem energia, mas elas são indispensáveis para 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 as reações metabólicas, né? Elas não dão energia, tá? Mas elas são indispensáveis. Então, aqui ela não possui alto valor energético, tá? Então, aqui a resposta errada seria a letra E, tá? Aqui acho que eu já falei sobre ela, que está repetida essa questão aqui. Aqui a outra questão que é o colesterol é, é o principal esteroide, né? Embora ele seja como um vilão, ele é importante para o organismo, então sobre o colesterol marca a opção correta, tá? Então, ele é o percussor da síntese de testosterona e progesterona. Ele é oxidante dos carboidratos. Ele é agente dos carboidratos. Ele é o cofator das reações biológicas, tá? Ele é responsável pela resistência da cartilagem e tendões. Ele é dispensável pela espécie travado. Ele é dispensável para a expressão celular? A resposta certa, ele participa da síntese de testosterona e progesterona. Tá? Bom, aqui, os carboidratos são macromoléculas muito abundantes na natureza, são conhecidos também como hidratos de carbono, glicídios ou açúcares. Eles são formados basicamente por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, e é dispensável e desenvolve diversas funções no organismo. Mas no caso, realizar essas funções, precisa entrar em um ciclo metabólico. Então, sobre essa afirmativa, assinale a correta. Então, eles vão ser carboidratos são moléculas abundantes, então são também, eles são conhecidos também como hidratos de carbono, glicídios e açúcares, são formados basicamente por hidrogênio, então aqui, né, então eles vão entrar, são formados por carbono, hidrogênio e oxigênio, e desenvolve diversas funções no organismo, mas para realizar essas funções precisa entrar em um ciclo metabólico, tá? Então, qual é o ciclo metabólico que os carboidratos eles vão entrar? É o ciclo do ácido úrico? Claro que não. É o ciclo da ureia?
Não é não. É o ciclo citrato? Não é. É o ciclo de Krebs, tá? Então, aqui a resposta seria a letra D, tá bom? E aqui, né, durante a reação, uma reação bioquímica, uma enzima, ela acelerando a conversão dos produtos, então, depois abaixo corretamente a característica das enzimas, tá? Então, as enzimas aumentam, é a mesma coisa que, é a mesma questão, na verdade, que a outra, né? Que as energias diminuem, a enzima diminui a energia de ativação. É a mesma questão da outra, pessoal, que eu acabei copiando aqui sem querer. Então, termina por aqui.